Sabe quando você está prestes a realizar algo que você quer muito e você não consegue? Você já tem a vontade, já sabe o que você quer, sabe como fazer e quando vai começar, não consegue. Você sabe qual é o nome disso? Resistência. Tem um livro que eu quero citar aqui logo de cara, inclusive ele me inspirou para fazer esse vídeo, que é o livro chamado A Guerra da Arte, de Steven Pressfield. É maravilhoso. Ele conta o processo dele de começar a escrever o próprio livro. E ele se deparou com tantas resistências, o processo dele foi tão trabalhoso, foi tão difícil, que ele resolveu escrever sobre isso, sobre a resistência. E ele começa o livro de uma forma muito interessante, que é assim: há um segredo que os verdadeiros escritores conhecem e que os aspirantes a escritor não sabem, e o segredo é o seguinte: o difícil não é escrever, o difícil é sentar-se para escrever. Ou seja, é começar. E é exatamente disso que nós vamos falar. Por que que nós não começamos? Por que que nós não realizamos? E ele conta no livro que a resistência se apresenta exatamente no momento em que estamos prestes a acontecer, prestes a realizar o que a gente gostaria de realizar, prestes a dar certo, né? Assim, não são com essas palavras que eu falei, mas é esse o entendimento. A resistência, ela se apresenta quando você está prestes a realizar algo. E foi tão significativo para mim, naquele momento, perceber que eu tinha um hábito, nem vou chamar de hábito porque parecia um vício, vou chamar um vício de me auto-boicotar. Quando eu me dei conta que eu era viciada em fazer isso, que todas as frases que eu falava, na sequência eu me auto-boicotava, ou me colocava para baixo, ou falava mal de mim mesma, ou já tinha um pensamento negativo sobre aquilo que não ia acontecer, ou que ia ser muito difícil. Uau, eu vivia numa prisão mental de um auto-boicote que eu demorei muito tempo para saber onde é que ele começou. E nessa busca, eu me deparei com muitas crenças limitantes. Não sei se vocês já ouviram falar, pelo menos se fala muito sobre isso hoje, em vários tipos de terapias. E num processo de vivenciar vários tipos de terapias que me fez querer olhar para dentro. E esse olhar para dentro foi ficando profundo, porque eu tive que voltar e olhar para minha mãe, para os meus avós, para o que aconteceu antes, onde é que começou, em que momento da minha infância. E nesse processo de querer saber por que é que eu estava viciada em me auto-boicotar, eu percebi que eu havia perdido um pilar muito importante, que era o pilar da confiança. E esse pilar eu perdi quando era criança, por uma série de acontecimentos que aconteceu, no passado. E somente depois que a minha filha nasceu, nessa fase adulta, que eu entendi que eu precisava reconstruir o meu pilar da confiança, que eu precisava me exercitar para voltar a confiar nas pessoas. E foi neste momento que eu comecei a entender que eu podia vencer as minhas resistências. Existe uma resistência também que é a nossa de querer olhar para dentro, olhar para as nossas questões. Mas quando a gente vence essa resistência,
e você vai descobrindo quantas crenças você tem, quantos comportamentos você continua replicando, reproduzindo. Você se encontra com os seus preconceitos, você se encontra com suas sombras. Eu percebi que eu precisei desmistificar isso, porque eu pintava um demônio. Eu não quero olhar para os meus demônios, é muito ruim, vai ser muito doloroso. E isso também era mais uma resistência. Eu criava um cenário de coisas que não estavam acontecendo, para não olhar para as coisas que estavam acontecendo. Quem já passou por isso? E esse é o tipo de resistência que a gente inventa, cria, a gente, a coisa se torna muito maior do que é. Uma resistência, porque nada daquilo está acontecendo. Percebi que eu tinha uma bola de cristal ambulante. Eu vivia tentando adivinhar o que o outro estava pensando. Gente, olha isso. Ai, são tantas resistências. Quem nunca, tentou adivinhar o que o outro está pensando, o que ele está achando, o que ele vai fazer. Nossa, quanto tempo a gente perde da vida com isso. Porque nada disso está acontecendo. Você não tem uma bola de cristal para saber o que está acontecendo dentro do outro. Respira, solta, confia. É uma resistência enorme essa, da gente se preocupar com o que o outro está pensando. Quantas vezes você deixou de fazer algo por isso? Por medo do que o outro está pensando, achando, do que ele vai falar. É mais uma resistência. Porque este medo também impede com que você conclua as coisas, que você consiga falar, que você consiga se expressar, que você consiga comunicar o que você quer fazer. Existem várias etapas do nosso processo, Uma delas é comunicar. E quando eu tenho resistências na minha fala, na troca que eu faço com o mundo, a minha fala é cheia de sis, cheia de acontecimentos trágicos que nem aconteceram, mas nossa, presta atenção, toma cuidado com isso. Olha, fecha o vidro no farol. O assalto tá grande. Então eu comecei a perceber que eu tinha vários pensamentos que me tiravam do tempo presente e além disso, eles eram extremamente trágicos, horrorosos. Isso fazia com que eu lembrasse do meu pilar da confiança, que precisava ser resgatado, e me liberasse. E eu lembro que um dia eu estava assim, no farol também, com o vidro aberto, o carro não tem ar-condicionado, e eu conversei assim com meu parceiro, e a gente bateu um papo, eu falei assim, gente, será que todo mundo tem medo de ser assaltado no farol? Mas, nossa, tem tanto ladrão assim para todo mundo. Nossa, será que tá todo mundo sendo assaltado o tempo todo em todos os faróis? É lógico que eu coloquei uma lente de aumento nisso. A gente sabe que isso acontece, que nós vivemos numa cidade extremamente perigosa, mas eu estava alinhada a todos os tipos de pensamentos negativos e que não estavam no tempo presente. Ou seja, nada daquilo estava acontecendo. Tudo isso era uma enorme resistência para fazer o que precisava ser feito. Então a quantidade de pensamentos, informações e falas e palavras e coisas que começam a entrar na nossa cabeça para impedir que a gente faça as coisas é muito grande.
por isso que eu me convoquei imediatamente a olhar para todos esses processos, a resgatar o meu pilar da confiança, a olhar para os meus problemas, que hoje eu não chamo de problemas, eu troquei definitivamente a palavra por desafios, que me dava mais esperança, né? Porque problema já me dava... Quando eu quis olhar para tudo isso, eu fui desmascarando as minhas resistências. Tem um vídeo, já foi postado aqui, que fala sobre as prioridades. Tem até exercícios que eu ensino que são muito simples para você trabalhar essa coisa do fazer, do acontecer. E eu comecei a vencer as minhas resistências exatamente fazendo isso, tomando consciência de que elas existiam, percebendo quantas vezes aquilo acontecia. Então, quando um ciclo se repete, quando o ciclo de alguma coisa que você não gosta se repete, ele está ali gerando vários contrastes para você. Ele está gritando, dizendo: olha, aconteceu de novo, aconteceu de novo, aconteceu de novo. Então, quando você não quer olhar para aquilo que aconteceu de novo e tomar uma ação, tomar uma atitude, nem que essa atitude seja querer olhar, querer entender, esse ciclo vai se repetir de novo. Então, eu iniciei esse processo tomando consciência das minhas resistências. Depois, eu comecei a observar os meus hábitos. E o que aconteceu é que esse processo só iniciou quando eu comecei a tomar consciência de que essas resistências existiam, comecei a avaliar os ciclos viciosos, né, de coisas que eu não queria que acontecessem, mas que estavam se repetindo, e entender o processo, onde é que começa essa repetição. E para eu entender esse processo, eu preciso olhar para os meus hábitos. Os nossos hábitos são muito reveladores. Os nossos hábitos dizem muito sobre as nossas resistências. Então, depois que você quis olhar, passou por todo esse processo de investigar, se no caminho você sentiu a necessidade de buscar a ajuda de uma pessoa profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um terapeuta, para saber dos seus limites, entender como você pode colocar os seus limites, para que você não seja invadido o tempo todo, para que você tenha um contato com você mesmo, para que assim você consiga olhar para as suas questões, seus desafios, para as suas resistências. Depois de todo esse processo, comece a sua mudança e comece na prática, porque eu aposto que você mesma já se cobrou dessa mudança, que semana que vai começar, quando, não sei o que lá você vai começar. Além de você, outras pessoas já podem ter cobrado a sua mudança. Nossa, o negócio já está passando do limite. Outras pessoas já estão vendo, né, que precisa mudar, que tem coisas que precisam ser transformadas. Tudo está gritando. E neste momento, você precisa somente agir. Porque não é o pensamento que faz, não é a mente que faz, é o corpo. E a vida pede ação. Não importa se está bom, se está mal acabado, se você ainda não sabe direito se é isso. Faça qualquer coisa, mas faça, mova-se, movimente-se. Saia de um lugar para o outro. Levanta e troca de lugar. Começa assim. Mas comece.